Boa noite, que bom que nós podemos estar juntos aqui novamente nesse momento para celebrar a Deus e também para ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração nessa noite. Eu quero convidar você a participar conosco das nossas atividades que estão sendo desenvolvidas de uma forma online. É isso mesmo, embora não possamos nos reunir, embora não possamos estar juntos presencialmente, nós continuamos atuando como igreja e vivendo como igreja durante a semana. Então você pode acompanhar as nossas atividades pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site da igreja e mais do que isso, eu quero encorajar você a participar de um dos nossos pequenos grupos que se reúnem online durante a semana. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, participar de um pequeno grupo ou ainda enviar um pedido de oração ou alguma outra solicitação, use os canais de comunicação da nossa igreja. O nosso WhatsApp ou o nosso e-mail, que serão projetados aqui para que você possa anotar, para que você possa acompanhar e teremos então um prazer muito grande de responder a sua mensagem, a sua solicitação. Mas agora vamos orar ao nosso Deus, clamando que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele possa receber o nosso louvor, a nossa adoração e que Ele também possa falar de uma forma poderosa ao nosso coração nessa noite. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos em Cristo, unidos em Cristo, para celebrar o teu doce e precioso nome. Sabemos que temos vivido um tempo muito difícil, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está conosco em cada momento, em cada instante da nossa vida. Agora nós queremos suplicar que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o Senhor venha, Pai, suprir cada necessidade que nós temos, necessidade material, emocional e espiritual, para que possamos assim continuar crescendo, amadurecendo e mais do que isso, nos aproximando cada vez mais do Senhor. Eu te louvo e te agradeço pelas famílias que estão nos acompanhando nesse momento, Pai, e mais uma vez eu quero suplicar que o Senhor venha abençoar cada uma delas de uma forma poderosa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos agora celebrar a Deus através das músicas e logo na sequência nós voltamos para compartilhar a palavra de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a
formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Que bom poder cantar ao nosso Deus, celebrar o seu nome, celebrar também aquilo que Ele tem feito na nossa vida e quem Ele é. Mas agora eu gostaria de convidar você a, durante alguns minutos, voltarmos os nossos pensamentos para a Palavra de Deus e entender o recado que Deus tem para o coração de cada um de nós nessa noite. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que nós estamos vivendo nesses dias, não apenas no nosso Brasil, mas no mundo também, ligado a todo esse período difícil por causa da pandemia. Eu gostaria de compartilhar com vocês que, para muitas pessoas, o ano de 2020 é um ano para ser esquecido. Afinal de contas, são muitas as dificuldades que temos enfrentado. Para outras pessoas, o ano de 2020 é um ano para nunca ser esquecido, pelas mesmas razões. A diferença está então na forma como nós enxergamos o ano de 2020. Nessa aparente dicotomia ou contradição, o que fica marcado então nessas duas ideias é que o ano de 2020 é um ano que realmente veio para marcar a nossa história e para mudar os rumos da humanidade, para mudar a nossa vida de uma forma muito intensa. Mas como nós vamos enfrentar, e mais do que enfrentar, passar, superar esse ano de 2020, depende de cada um de nós. Depende da forma como nós recebemos todas essas circunstâncias adversas e o que isso gera na nossa vida. O que vai então acontecer ao final, ou como nós seremos ao final de tudo isso, depende da forma como cada um de nós reage. E cada um de nós reage de uma forma muito diferente. Não apenas diante dessa circunstância adversa atual, mas diante de qualquer adversidade da nossa vida. Há pessoas que reagem com otimismo, outras com pessimismo. Há pessoas que reagem com esperança, outros com desesperança, com proatividade, com passividade, com coragem, medo, paciência ou ansiedade, alegria ou tristeza. Como que você tem reagido então nesse momento? O que tem sido gerado no seu coração? Como você tem enxergado esse momento? E mais, como você vê o momento pós-pandemia? O que está no seu coração quando você pensa sobre isso? Tem uma citação que eu li há algum tempo atrás que
expressa um pouco bem, representa um pouco melhor isso que nós estamos falando. E essa citação diz o seguinte: a mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que tem dentro delas. Embora seja a mesma circunstância, ou seja, a água fervente, nós percebemos de uma forma muito clara no nosso dia a dia que o resultado gerado é bem diferente, na batata amolecendo e no ovo endurecendo. E sabe por que, queridos, isso acontece dessa forma? Porque apesar das circunstâncias, ou apesar da circunstância ser a mesma, a batata e o ovo são muito diferentes e possuem características diferentes. Mas há um detalhe muito interessante por trás dessa citação, eu não sei se quem a elaborou pensou nisso. É que embora o resultado tenha sido diferente para a batata e para o ovo, porque ambos são completamente diferentes, houve um mesmo propósito na ação da água fervente, que é preparar os dois para o consumo. Quando nós vamos ao mercado e nós fazemos compras e compramos então batatas e ovos, nós não chegamos em casa e logo vamos consumi-los. Nós precisamos antes preparar esses alimentos. Da mesma forma que ninguém come a batata crua, ninguém também come o ovo cru, e nós precisamos então preparar esses alimentos, e a forma que nós encontramos para prepará-los é a mesma, através da água fervente. Da mesma forma, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, antes de nos usar, Deus precisa nos moldar, Deus precisa nos preparar para que nós possamos finalmente cumprir o seu propósito, realizar a sua vontade e fazer aquilo que Ele deseja de cada um de nós. E alguns então precisam ser amolecidos, outros precisam ser endurecidos, alguns precisam ser amassados e outros descascados. A verdade é que Deus nunca nos chama, Deus nunca nos convida para fazer parte da sua obra, daquilo que Ele deseja realizar na nossa vida, porque nós estamos prontos. É justamente o contrário. Deus sabe que nós precisamos de uma transformação, de uma mudança. E Deus usa todos os momentos da nossa vida, todas as estratégias para mudar a nossa vida, para moldar a nossa vida. E uma das formas que Deus usa são as circunstâncias adversas. Deus sempre usa algo novo para transformar a nossa vida em algo novo. E compreender isso, compreender que as circunstâncias adversas também podem estar à disposição de Deus para mudar a nossa vida, nos ajuda a encarar o momento que estamos vivendo, não apenas esse, mas todos os momentos difíceis da nossa vida, e começar a buscar então um propósito. E quando nós percebemos então que Deus ele pode usar tudo isso para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa aproximação dele, nós podemos então enfrentar os momentos adversos com otimismo, esperança, proatividade, coragem, paciência e alegria. Então eu quero convidar você nessa noite a olhar para tudo isso que você tem passado, que nós temos passado de uma forma diferente, crendo que Deus está oferecendo para você uma oportunidade de transformação, de mudança, de realmente experimentar algo novo. E eu gostaria agora então de ler um texto que está na Palavra de Deus, que fala um pouco sobre isso, que é João 6, 16 a 21. Que fala sobre um momento de adversidade vivido pelos discípulos de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia então em João 6, de 16 a 21 e vamos ler o texto juntos. Assim diz a palavra de Deus. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino.
O que me chamou muita atenção nesse texto, segundo o relato de João, é claro que nós o encontramos também nos evangelhos de Mateus e Marcos, é que João relata esse momento da vida dos discípulos como sendo o primeiro momento de dificuldade enfrentado pelos discípulos de Jesus. Antes disso, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que muitos sinais foram realizados por Jesus. A transformação da água em vinho, a purificação do templo, a conversão dos samaritanos, a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico, a primeira multiplicação dos pães. Estava tudo uma maravilha. Os discípulos haviam sido chamados e passaram a acompanhar Jesus por todo lado, testemunhando o seu poder e a sua autoridade para ensinar, curar, realizar sinais e milagres. Isso é tão impressionante no relato de João que depois da primeira multiplicação dos pães, a multidão queria inclusive pegar Jesus e coroá-lo como rei deles. Eu fico imaginando então que para os discípulos estava acontecendo um momento de grande realização. E eles chegaram à conclusão então de que teria valido a pena, ou que valeu a pena deixar tudo para seguir Jesus. Eles tomaram a decisão acertada. Mas quando nós pegamos e vemos esse texto de João 6, de 16 a 21, nós percebemos que há uma transição, há um momento diferente, é justamente o momento da primeira circunstância adversa enfrentada pelos discípulos. Nessa circunstância adversa, eles enfrentam o mar, a noite, a solidão, o vento, a agitação, o esforço. Os estudiosos vão dizer que o Mar da Galileia ele tem uma situação bem interessante, porque ele fica a cerca de 180 metros abaixo do nível do mar. E é comum então que ventos que vêm da região mais alta cheguem então e haja um choque de temperatura na superfície do Mar da Galileia. E isso é suficiente para gerar uma grande agitação no mar, nas águas e provocar uma tempestade violenta e repentina. Foi exatamente o que os discípulos estavam enfrentando naquele momento. Para completar esse cenário, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar e chegando perto deles no barco, e eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com muito medo. O verbo utilizado por João aqui para falar sobre esse sentimento de grande medo, de terror que veio sobre os discípulos, representa, na verdade, uma reação instintiva de querer sair correndo, de pular fora, de sair de onde estão por causa daquele medo, por causa daquele suposto perigo que eles estavam enfrentando. Mas, no caso dos discípulos, pular para onde? Correr para onde? Eles estavam no meio do mar. E se eles fizessem isso, eles acabariam sendo lançados ao mar. A impressão que me dá aqui nesse texto, então, é que os discípulos viram Jesus se aproximando do barco, é isso que o texto nos diz. E ao perceberem, então, a presença de Jesus, mesmo não tendo percebido claramente que era Jesus Cristo, mas ao perceberem que alguém se aproximava deles por um lado do barco, eu fico imaginando a reação deles de ir para o outro lado do barco e tentar, então, pular na água para fugir daquela situação. Jesus, então, logo na sequência, ao ver a reação dos discípulos, lhes diz o seguinte: sou eu, não tenho medo. Sou eu, não tenho medo. É interessante que essa afirmação de Jesus, ela não traz em si, a princípio, nenhuma referência messiânica ou nenhuma atribuição de divindade. Foi meramente uma identificação. O que Jesus estava querendo dizer para eles foi o seguinte: olha, sou eu, aquele que estava andando com vocês, aquele que acabou de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, aquele que estava com vocês na praia, aquele que purificou o templo, que curou o paralítico, aquele que fez alguns sinais com vocês e que vocês viram tudo isso, vocês não precisam ter medo, sou eu. E é interessante que esse momento, essa afirmação de Jesus de se identificar como aquele que já era conhecido dos discípulos, esses discípulos que haviam testemunhado alguns sinais de Jesus, logo na sequência, no relato de João, nós começamos então a encontrar os 7 eu sou de Jesus.
Aí sim, numa referência divina e numa referência claramente messiânica sobre a presença de Jesus Cristo. O que nós precisamos começar a entender então é que quando Jesus se aproxima dos discípulos e diz: sou eu, não tenham medo, não precisam ficar com medo, Jesus trouxe à memória dos discípulos aquilo que eles tinham testemunhado recentemente. Tudo aquilo que Jesus havia realizado, todos os sinais que ele havia realizado e que tinham sido testemunhados pelos discípulos. O que Jesus estava querendo dizer para eles naquele momento é que, da mesma forma que Jesus havia solucionado circunstâncias adversas, e essas circunstâncias adversas tinham sido presenciadas pelos discípulos, Jesus estava se aproximando deles para tratar uma outra circunstância adversa, no caso, o mar revolto. Mas aqui há uma grande diferença. Tudo que os discípulos tinham testemunhado sobre Jesus até aquele momento, todos os sinais que eles viram Jesus realizar, transformando circunstâncias adversas, resolvendo problemas, se relacionava então a problemas dos outros, a circunstâncias adversas dos outros. Mas naquele momento Jesus estava se aproximando dos discípulos para resolver um problema e para solucionar uma circunstância adversa dos discípulos. E aqui então nós começamos a perceber que nós precisamos ver a aproximação de Jesus e ter um relacionamento com Jesus Cristo, não pensando nos sinais e maravilhas que ele realiza na vida dos outros, não pensando naquilo que ele faz para resolver as circunstâncias adversas dos outros. Nós precisamos começar a conhecer Jesus e nos identificar com ele a partir das circunstâncias adversas da nossa vida que ele começa a tratar. A grande referência então que nós podemos fazer nesse texto é começar a perceber que o que Jesus está querendo dizer para os discípulos e para nós nessa noite é que nós sim, nós conhecemos Jesus através do que ele faz na vida das outras pessoas, mas nós precisamos conhecer Jesus através do que ele faz na nossa própria vida. E chama muita atenção aqui nesse texto o fato de Jesus estar se aproximando para solucionar um problema vivido pelos seus discípulos, por aqueles que foram chamados por Jesus, abandonaram seus afazeres para seguir o Mestre, por aqueles que estavam testemunhando diariamente o poder e a autoridade de Jesus, mas que naquele momento estavam enfrentando um período de grande adversidade e de grande medo. E Jesus se aproxima deles para tratar esse medo e para solucionar essa adversidade. A partir desse momento, então, há duas lições importantes sobre como reagir diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos na nossa vida. A primeira lição é que nós podemos ficar com medo e pular do barco, ou nós podemos confiar em Jesus e recebê-lo no barco. Uma das reações mais naturais de qualquer pessoa diante de uma circunstância adversa é pular, é sair correndo, é abandonar aquela situação. Isso, na verdade, representa e se resume em apenas uma ação: desistir. É muito comum, então, com muitos de nós, quando nós enfrentamos circunstâncias adversas na nossa vida e não vemos uma solução, nos sentimos cansados daquilo. É muito comum, então, muitos terem a reação e tomarem a decisão de desistir, de pular do barco, de abandonar aquela situação. Isso pode se referir a um problema familiar, um problema de relacionamento, a um problema no trabalho, a qualquer dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida. Quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos cansados, uma das reações naturais de todos nós é pensar realmente em desistir. Mas naquele momento em que eles pensaram em pular do barco, Jesus faz uma afirmação para eles: sou eu, não tenham medo. E eles viram de uma forma clara então o poder de Jesus caminhando sobre o mar, e a mensagem que passa para cada um de nós é que Jesus tem poder sobre as circunstâncias.
O poder de Jesus está acima de qualquer circunstância adversa da nossa vida. Então, diante das circunstâncias, nós temos duas opções: ou ficar com medo e pular do barco, desistir, abandonar aquela situação, ou confiar no poder de Jesus e recebê-lo no barco, ou seja, recebê-lo na nossa vida. O que você tem enfrentado nesse momento difícil, ou mesmo antes desse momento difícil, que de repente se agravou agora, nesse momento ainda mais difícil, nada do que você tem experimentado é capaz de superar ou resistir ao poder de Jesus Cristo. Ao invés de desistir, ao invés de pular do barco, ao invés de abandonar aquela situação, muitas vezes a sua família, o seu emprego, um sonho que você tem, um projeto de vida, convide Jesus para fazer parte da sua vida, receba-o na sua vida e experimente então o poder de Jesus sobre as circunstâncias. Não desista. Quando nós entendemos quem Jesus é e que Ele tem o poder para realizar todas as coisas, quando nós nos lembramos daquilo que Ele fez, dos sinais, da autoridade dEle, do poder dEle, nós não podemos simplesmente desistir, achar que a história está encerrada, que não tem mais jeito. Nós precisamos receber Jesus no barco, crendo que Ele tem poder e autoridade sobre as circunstâncias. Se você está pensando em desistir, se você chegou no seu limite, eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Receba Jesus na sua vida e confie no seu poder e experimente Jesus tratando e solucionando essa circunstância adversa na sua vida. Creia nisso, confie no poder de Jesus. A segunda lição que nós tiramos desse texto, dentre várias outras, é que diante das circunstâncias adversas, nós podemos remar contra o vento e ficar no meio do mar, ou confiar em Jesus e atravessar o mar com Ele. O texto nos diz que os discípulos já haviam tentado remar, estavam remando e remaram durante 4 ou 5 quilômetros, já tinham avançado isso. Mas o texto nos diz então que o forte vento começou a soprar e estava atrapalhando que os discípulos completassem a travessia. Até aquele momento Jesus não estava com eles. Uma das reações mais comuns e naturais de todo ser humano é, diante da circunstância adversa, insistir. E nós ficamos então tentando resolver os problemas com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade, do nosso jeito. E as pessoas vão tentando, vão se esforçando, vão remando, vão lutando e acabam não saindo do lugar porque as adversidades são muito grandes, os problemas são muito grandes e nós não temos poder e autoridade em nós mesmos para vencer esses problemas e essas circunstâncias adversas. Então, uma das reações mais naturais de qualquer um de nós é insistir, é fazer do nosso jeito e tentar resolver com a nossa força. Mas o texto nos diz aqui que assim que os discípulos receberam Jesus no barco, logo na sequência eles chegaram do outro lado. Nos relatos de Mateus e Marcos nós temos Jesus acalmando a tempestade. E o que nós podemos entender de uma forma muito clara aqui no Evangelho de João é que os discípulos só conseguiram chegar do outro lado a partir do momento que eles confiaram no poder e na autoridade de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que tem tentado superar as adversidades, os problemas, as lutas da vida. Talvez tenha chegado o momento de você parar de insistir, de fazer as coisas do seu jeito. Deus tem sempre uma forma melhor de resolver as coisas, que é a forma dele, que é o jeito dele, no tempo dele e com base no propósito dele. Se você então está chegando no momento da sua vida em que não aguenta mais insistir, que está cansado de fazer isso, desista de insistir e convide Jesus para fazer parte da sua vida. E o que nós vemos desse texto aqui é que Jesus ele revela que tem um poder além das circunstâncias. E ele nos faz então atravessar, chegar do outro lado. Eu já estou encerrando e a reflexão dessa noite vai ser sim muito rápida. Diante das circunstâncias adversas da nossa vida,
nós não podemos nem desistir e nem insistir. E são as duas reações mais naturais de qualquer um de nós. Ao invés de desistir ou de insistir, nós precisamos confiar na afirmação de Jesus: sou eu. E o que vai fazer então toda a diferença na forma como reagimos diante das circunstâncias adversas é como nós enxergamos e recebemos essa afirmação de Jesus: sou eu, não tenho medo. E a pergunta então que nós precisamos responder nesse momento é: será que realmente conhecemos aquele que está conosco, a quem nós seguimos, aquele que nós dizemos crer? Será que nós realmente conhecemos Jesus Cristo como Ele é, todo o seu poder, toda a sua autoridade? Será que nós realmente já entregamos a nossa vida para Jesus e confiamos plenamente nele, ao ponto de descansar e entregar as circunstâncias adversas, ao ponto de nem desistir e nem insistir, fazendo do nosso modo, do nosso jeito? Queridos, nós precisamos de uma vez por todas conhecer Jesus a partir das circunstâncias adversas da nossa vida. Nós costumamos nos alegrar, celebrar os milagres que são realizados na vida dos outros, a transformação que Jesus faz na vida dos outros. Mas esse é o momento de celebrar a transformação, os sinais e os milagres de Jesus na nossa vida. Precisamos então encarar as circunstâncias adversas da nossa vida como sendo a oportunidade de experimentar a solução de Jesus, o poder de Jesus. E aí eu pergunto para você: o que você vai fazer diante dessa circunstância adversa que você tem experimentado e tem vivido? Confiar em Jesus e recebê-lo no barco, ou ter medo e desistir? Confiar em Jesus e atravessar o mar com Ele, ou remar contra o vento e ficar insistindo? Que todos nós nessa noite possamos entender que há uma solução melhor para as circunstâncias adversas da nossa vida, além de desistir e de insistir, que é confiar no poder de Jesus Cristo. Apegue-se a essa expressão de Jesus: sou eu, não tenha medo. E creia então no poder de Jesus, que Ele é capaz de ir com você durante toda a travessia, de solucionar a circunstância adversa e, apesar dela, fazer com que você chegue do outro lado. Então, nessa noite, o convite para você é o seguinte: não desista e não insista. Confie no poder de Jesus. Eu creio que isso é tudo que todos nós precisamos nesse momento difícil que temos enfrentado. E se nessa noite, então, você deseja confiar em Jesus, declarar a sua confiança em Jesus, se você percebeu que você está prestes a desistir ou que tem insistido em fazer as coisas do seu jeito, eu quero convidar você nessa noite a descansar no poder de Jesus, a receber Jesus na sua vida, no seu barco, e experimentar então o poder dele que está sobre e além das circunstâncias da sua vida. Se você deseja fazer isso nesse momento, eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo, entregando assim essa circunstância adversa nas mãos de Jesus, crendo que então que Ele tem poder para resolver, para solucionar tudo isso que você tem enfrentado. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o mesmo poder que o Senhor demonstrou no passado, o Senhor tem hoje. E da mesma forma que o Senhor realizou tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, da mesma forma, Pai, que o Senhor solucionou muitas circunstâncias adversas no passado, nós cremos que o Senhor tem o poder para fazer isso hoje. O Senhor conhece melhor do que nós mesmos aquilo que tem trazido mágoa, tristeza, angústia, ansiedade, preocupação ao nosso coração. O Senhor sabe que cada um de nós que está participando desse momento de culto está enfrentando. O Senhor conhece, Pai, o coração, a vida daqueles que estão nos acompanhando agora na sua casa, através das redes sociais. E o Senhor, ó Pai, mais do que nos conhecer, o Senhor tem um propósito e uma solução para cada um de nós.
Queremos pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor traga consolo e paz ao nosso coração. Que o Senhor possa restaurar a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, para que possamos descansar no Teu poder, na Tua provisão, no Teu socorro, Pai. Queremos pedir, ó Pai, para aquelas pessoas que estão prestes a desistir, a abandonar tudo, a pular do barco, a abandonar sua família, seu emprego, os seus sonhos, que o Senhor possa trazer paz, consolo e paciência ao coração dessa pessoa nessa noite, Pai. Não permita que ela desista, Senhor. Que ela possa sentir de uma forma muito clara que o Senhor está ao lado dela e que o Senhor tem o poder para solucionar aquele problema, aquela circunstância adversa. Queremos pedir, ó Deus, por aquele que está cansado de insistir, por aquele que está se esforçando, mas que está tentando fazer do seu próprio jeito e não do jeito do Senhor. Que essa pessoa também nessa noite possa sentir a Tua presença ao lado dela e que ela possa descansar, entregar os seus problemas, as suas adversidades nas Tuas poderosas mãos. E que nessa noite todos nós, Senhor, possamos ter a experiência de não apenas testemunhar, de não apenas ver, mas que possamos realmente experimentar o Teu poder se manifestando na nossa vida. Que possamos, ó Pai, aprender a enfrentar as adversidades, mas confiando que o Senhor está do nosso lado, com otimismo, com proatividade, com alegria, com esperança, com coragem. É sentimento que venha de alguma forma negar, contradizer a confiança que nós declaramos depositar no Senhor. E que essa fé, que essa confiança no Teu poder e na Tua autoridade possam nos ajudar a enfrentar todas as adversidades da nossa vida. Agora, Pai, queremos te pedir também que o Senhor continue nos preservando, cuidando da nossa vida, da nossa saúde, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, provendo os recursos que nós necessitamos para a nossa vida, para a nossa subsistência. Eu quero suplicar assim, ó Pai, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada um de nós nessa noite. E que possamos nessa noite descansar no Teu poder, crendo que o Senhor está conosco nessa jornada, nessa travessia. É o que nós pedimos, Pai, humildemente nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante esse tempo. E como eu falei no início, acompanhe a nossa igreja através das redes sociais e faça contato conosco, para que nós possamos conhecer um pouquinho melhor você e, quem sabe, começar uma jornada. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, se você quer receber uma oração, se você precisa de algum auxílio, faça contato conosco. Nós teremos um prazer muito grande em conhecer você e caminhar com você e ajudar você nesse momento de travessia, para que todos nós juntos, com Jesus, possamos chegar do outro lado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida e que Ele possa nos dar a oportunidade de em breve estarmos todos juntos. Uma boa semana para você e a sua família e até a próxima.